Olá, amigos do canal Mensageiros do Além. Aqui quem vos fala, Beto Almeida, médium, com as mensagens dos mentores Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Catarina e Vovó Conga. Você que está chegando pela primeira vez ao nosso canal, peço que se inscreva e ajude a compartilhar as mensagens dos mentores que, com tanto amor e carinho, traz as mensagens para que possa ser divulgada para a humanidade, né? Queria compartilhar já uma experiência, né? Eu tive essa experiência há alguns anos, né? E novamente a gente voltou no planeta. A gente viajou para uma galáxia chamada Neon. E nessa galáxia a gente viajou numa nave bem espaçosa, com vários seres, né, conosco. Dentre eles eu posso citar os arcturianos, pleidianos e muitos outros que puderam caber dentro daquela nave. E é um planeta bem distante, fica na 15ª galáxia, né? A galáxia lá é muito longe, né? Mas a gente conseguiu viajar para lá e pudemos apreciar um pouco o planeta lá. E o tamanho desse planeta, pra você ter noção, ele é quase do tamanho do nosso Sol aqui, é grande, né? Em nossa galáxia. E a gente foi bem recebido também. Como da última vez que a gente foi, a gente pôde encontrar várias criaturas. A comunicação lá é feita pela telepatia, tá? Não é feito pouca, nem palavra, não. A gente é bem recebido. E nesse planeta, fora sermos bem recebidos, tinha vários seres de sua população. Eles têm cabeça retangular, grandes olhos na cor preta. Não há boca neles não, mas eles se comunicam telepaticamente e têm um grande amor por sua natureza. Grandes árvores de tamanho de um prédio de mais ou menos de 12 andares, né? Animais variados, onde todos se confraternizam, né? Não tem lá disputa, briga, essas coisas não, tá? Aprendemos também várias técnicas de como ajudar novamente a vencer os problemas da depressão, da ansiedade, e principalmente eles têm máquinas de restauração do corpo, né? No corpo deles, no caso, para nós seria o corpo humano, né? E revitá-los das doenças ou de qualquer acidente que ocorra na mutilação. As máquinas deixam também os corpos como novos. Então, lá, da última vez que a gente foi nesse planeta, a gente viu essa mesma observação, né? Eles vivem em harmonia nesse planeta chamado Neon, tranquilos, né? E ele não só da raça dele, não, tem outras raças lá também, tá? Que coabitam no mesmo planeta. Eu queria começar. Começar minha mensagem com a mensagem da vovó Catarina. Ela dá algumas ideias sobre o que é a felicidade. Ela diz assim: o que é a felicidade? É a pergunta que ela faz, né? É apreciar o que você tem hoje, ou seja, agradecer, gratidão. É sorrir sem medo do amanhã, ou seja, esperança. É encontrar beleza nas pequenas coisas, ou seja, na simplicidade das coisas. É deixar ir aquilo que machuca, ou seja, a liberdade. E é viver sem se comparar com ninguém. É interessante, né? Tem pessoas aqui na Terra que se gostam de se comparar com outras, com celebridades, né? Com outras pessoas e esquece de viver sua própria vida. A felicidade raramente faz barulho. Ela
costuma se revelar nos detalhes que passam despercebidos quando estamos ocupados demais, perseguindo o próximo objetivo. Ela mora em uma conversa sincera, em um café compartilhado, em um abraço demorado, em um sorriso espontâneo e na tranquilidade de chegar ao fim do dia com o coração em paz. Muitas vezes acreditamos que ser feliz depende de conquistar mais, ter mais ou esperar que tudo seja perfeito. Mas a verdadeira felicidade nasce quando aprendemos a agradecer pelo que já existe e deixamos de carregar aquilo que já não faz parte de nossa caminhada. Ser feliz não significa viver sem problemas, significa encontrar motivos para sorrir, mesmo enquanto a vida continua acontecendo. No fim, a felicidade não é o lugar onde um dia chegaremos, é uma forma de caminhar construída todos os dias com gratidão, esperança, simplicidade e paz interior. Então, essa aí é a mensagem que a vovó Catarina dá, né, sobre a vida, sobre a liberdade, sobre várias formas que a gente tem que viver. E aí vamos começar a nova mensagem, a outra mensagem que eu tenho, que é da vovó Conga, né? Ela fala muito de amor ao próximo, amor a si mesmo, né? E ela também faz um comentário sobre a cura, né? Muitas vezes a gente, uma depressão, né? Como a gente falou anteriormente, do Planeta Neon, eles têm máquina lá que ajudam as pessoas, né? O nosso dia a dia é nossas amizades, nosso meio é forma de encarar a vida. Quando a gente encara a vida de uma maneira mais solícita, mais tranquila, a gente tenta viver uma vida melhor. Ela diz assim: a cura sempre esteve dentro de você. Às vezes, esquecemos que a cura começa dentro de nós. Passamos a vida buscando respostas fora, esperando que alguém chegue para nos salvar, nos sustentar ou nos mostrar o caminho, quando, na realidade, a medicina mais poderosa já habita em nosso coração, ou seja, o amor próprio, né? Amar a si mesmo não é o egoísmo, é um retorno para casa, é permitir-se descansar quando sua alma pede, ouvir-se com a paciência e abraçar cada parte de você, inclusive aquela que ainda estão aprendendo a curar. Neste mundo que nos exige perfeição, amar-se torna-se um ato sagrado de rebeldia. Quando você se escolhe, algo muda silenciosamente dentro de você. Sua energia se expande, seus pensamentos se tornam mais claros e seu coração para de lutar consigo mesmo. Você começa a caminhar com mais calma, a respirar mais fundo, a tomar decisões que te aproximam da paz, porque onde há amor próprio, sempre haverá direção. O amor próprio também é medicina, porque dissolve feridas antigas. Ele te ensina a colocar limites sem medo, a deixar ir o que pesa e a se perdoar pelo que você não sabia antes. E lembra-te que você merece respeito, tempo, ternura e espaço para crescer. E pouco a pouco, tudo que não vibra com você se afasta. Tudo o que sim começa a chegar. Amar a si mesmo é voltar a ser seu protetor, seu refúgio
e seu aliado. É perguntar-se cada manhã: o que eu preciso hoje para me sentir em paz? É dar a si mesmo essa resposta com atos pequenos e honestos e reais. Às vezes é silêncio, às vezes é movimento, às vezes é chorar, às vezes é recomeçar. A verdadeira transformação ocorre quando você se torna sua prioridade, quando entende que seu bem-estar não depende de mais ninguém, quando descobre que você mesmo pode ser seu curador. A verdadeira transformação ocorre quando você se torna sua prioridade. Você se torna. Eu parei nessa parte aqui. Quando descobre que você mesmo pode ser seu curador, seu guia, sua raiz, sua medicina, e a partir desse amor, tudo em sua vida começa a se alinhar de maneira natural. Hoje, lembre-se disto: amar-se não é um destino, é um caminho, um ritual diário, uma escolha constante, uma forma suave de dizer a si mesmo: estou com você, não te solto. Então, essa daí foi a mensagem que a vovó Conga deixou com a gente, né? E que eu acho interessante é como, né, a preocupação hoje está sendo com nós mesmos, com nossos pensamentos, com o modo de falar, né? Tudo isso aí é apoiado justamente nas coisas que a gente tem que fazer, as atitudes que a gente tem que tomar, né? E procurar viver uma vida tranquila, uma vida sem estresse, sabendo que existem as promessas, né? Mas quais são as promessas? Que a gente um dia vai sair dessa terra e vai para outra para continuar o trabalho junto com nossos mentores. Agora, para encerrar, eu tenho a mensagem do pai Joaquim de Aruanda. Ele fala o seguinte: a sua vida aqui na Terra é uma caminhada constante e infinita, em busca de aprendizado, aperfeiçoamento e crescimento. Você precisa aproveitar o tempo de Deus com sabedoria. Cuide de você como criança e aprendiz que ainda é. Que você procure buscar ensinamentos e a amar mais, com mais qualidade e sinceridade, permitindo que, ao praticar o bem, as suas ações sejam sempre movidas pelo amor e não pelo orgulho ou interesse. O ensino a amar em cada semelhante para construir um mundo melhor, né? Foi aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Quando a gente se respeita, respeita nossos semelhantes, a vida aqui na Terra se torna mais agradável, porque quando há respeito, né, há uma interação, há aquela vontade de conversar. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Ele continua dizendo aqui, ó, continuar sendo fraterno e mais justo, sabendo que esse é o maior projeto da sua vida, aprendendo a refletir e, quando for preciso, ouça o silêncio. Ou seja, você medita, né? Para um pouco para pensar naquilo que você vai agir, né? Lembrando que uma decisão errada pode ter causas, ter consequências, né? Quando você toma uma decisão correta, você para um pouco, respira, pensa um pouco naquela decisão, você consegue tomar uma decisão certa. Ele continua dizendo aqui, ó, sorria para a tristeza que te angustia, para sentir o Deus da vida que habita em você. Purifique seus pensamentos e suas atitudes para olhar o mundo com mais pureza de alma, né? Uma coisa que a gente pode fazer assim, ler bons livros. Eu tenho esse hábito, eu gosto de ler livros, né?
E a cada livro eu pego um aprendizado na minha vida, de alguma coisa daquele livro. Antes eu lia escrituras, né, no passado. Hoje eu procuro meditar em palavras, em livros, de culturas, né, coisas que levantem nosso astral e façam-nos pessoas melhores. Ele continua dizendo aqui, e que nada esmoreça a sua confiança e nem abale a sua fé, para continuar merecendo a graça do amparo divino. Paz e luz procure sempre ter em seu lar e para também os seus semelhantes. Ele faz uma pergunta aqui. Você já deu conta da importância do seu lar? Ele diz aqui, não nos refer... eu não me refiro ao valor financeiro da sua casa, mas da importância do aconchego do lar. Na correria do nosso dia a dia, muitos de nós não pensamos no que significa ter um lar para voltar, ao final de um dia de trabalho intensos, cansativos. No entanto, o lar é a base segura de todos aqueles que possuem esse grande tesouro. Temos acompanhado histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música, nos esportes, e todas elas apontam a união familiar como um ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidade de toda a ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e à dignidade dos pais que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Não importa o tamanho da construção nem o material de que é feito, mas importa que seja um verdadeiro ninho de amor, afeto e amizade. Pode ser uma mansão ou até mesmo uma casa mais simples, um bangalô ou um barraco singelo, né? Pode faltar o pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe dedicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não deve faltar os abraços fortes de um pai que ampara e orienta. Pode faltar o luxo, mas não deve faltar o toque delicado de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e se faz ponte de entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil e não oferecer resistências contra a chuva fria, mas o lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das drogas e de todos os vícios. A construção pode balançar como os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme, mesmo diante das investidas mais ásperas da indignidade e da desonra. Se você nunca havia pensado nisso, pense agora. E à noitinha, quando o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade, e você vem, vencido pelo cansaço, avistar seu lar de portas abertas, é um familiar de braços abertos para dizer: Olá, como foi seu dia? Você receberá como é importante poder voltar para casa. Com chuva ou com sol, lá está o nosso lar para nos acolher e nos dar abrigo. Por essa razão, valorizemos esse refúgio seguro no qual passamos a maior parte de nossas vidas, valorizando também aqueles que compartilham conosco esses pequenos oásis e fazendo com que ele possa ser um verdadeiro porto seguro. E nunca esqueçamos de que o lar, o mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes dos aprimoramentos dos que os constituem, é oficina purificadora, pode ser e devem trabalhar
nas bases seguras da humanidade. Então, eu queria encerrar minha mensagem, tá certo, do pai Joaquim de Aruanda, dizendo que como é importante o lar, como é bom ter familiares que nos ajudam, né? E qual é a importância segura de ter um lar, para você descansar, você estar com sua família, com seus amigos, né? Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade e desejar um ótimo dia.